Legal, então, dia 23 de abril, frente B, aula 9. Na aula passada falamos de fungos e hoje vamos falar um pouquinho aqui das algas. Bom, quando a gente fala de alga, né, você fala, cara, será que esse conteúdo cai no vestibular? Vocês vão perceber que sim, tá? Tem bastante assunto que envolve alga. E as algas, elas são seres aí importantíssimos para a manutenção da nossa vida, inclusive, né? Mais de 70% do oxigênio que está disponível para nós aqui, ele vem das algas, ele não vem das árvores. Nós sabemos que as algas, elas produzem muito mais oxigênio do que elas consomem. E a floresta não, a floresta que está em clímax, a quantidade de oxigênio que ela produz, basicamente ela consome. Mas não é só isso, gente. As algas também são muito utilizadas na indústria de produção de tinta, na indústria alimentícia. Não sei se vocês já olharam em rótulos de produtos alimentícios, ou até mesmo de tintas, né? Tá lá, contém espessante, e aí vem um código. Né? O que é um espessante? Um espessante é uma substância que vai mexer na espessura, na viscosidade daquele líquido, daquela tinta. Um acidulante que regula o pH do alimento, né? Estabilizante número tal, que está relacionado a estabilizar a fórmula. Abrasivos, que são utilizados em pasta de dente. A alga nori lá do sushi, então tem a questão comestível das algas também. A espirulina, que é uma alga que é muito utilizada na suplementação, aí porque é rica em vitaminas do complexo B. Então, a gente vai desde uso farmacêutico, farmacológico, bioquímico, biomédico, indústria de tinta, né? Ou seja, elas são utilizadas e são úteis para muita coisa. Além, né, da questão de fazer fotossíntese, do sequestro de gás carbônico. Então vamos lá falar desses seres que são tão importantes, né? Quando a gente fala de alga, a gente está falando de seres que são aí como se fossem nossas florestas marinhas, de várias espécies, com colorações chamativas, muitas vezes, né? Uma importância imensa, porque são os verdadeiros pulmões do mundo, né? Porque elas abastecem em torno de um pouco mais de 70% do oxigênio do planeta vem das algas. As algas são seres protistas, autótrofos, fotossintetizantes. São seres eucariontes, unicelulares, muitas vezes formando colônias, mas existem algas que são multicelulares também, tá? Como essa alga que está aqui ao lado, essa daqui, toda alga que você enxerga ela é macroscópica, ela é multicelular. Se ela é unicelular, ela é microscópica. A gente não consegue enxergar como é esse caso aqui, ó, tá? As algas, elas não fazem parte do reino plant porque elas não têm tecido verdadeiro. Elas não possuem um tecido organizado. As algas não são embriófitas, elas não têm um embrião protegido pelo corpo materno. Para ser planta, tem que formar embriões protegidos pelo corpo materno. A alga não tem isso. O corpo de uma alga é chamado de talo. Eu não vou chamar de raiz, de caule, de folha. Não, eu vou chamar de talo, já que não forma um tecido verdadeiro. Quando eu uso o termo raiz, eu estou falando de um órgão que é formado por tecido verdadeiro. Caule, um órgão que é formado por tecido verdadeiro. Tá? Por que é importante estudar as algas? Bom, elas têm importância ecológica, elas são produtoras de oxigênio, elas têm importância no equilíbrio das cadeias alimentares, é a base da cadeia alimentar aquática, né? Associações com outros seres vivos, por exemplo, a formação dos líquens, os recifes de corais. Lá nos recifes de corais, nós temos algas como as zooxantelas. As zooxantelas são algas, gente, importantíssimas para a manutenção, para a sobrevivência do recife de coral. E uso industrial, né? Como eu disse, farmacológico, né? Farmacêutico, produção aí de alimentos.
etc. Tá? A gente vai comentar mais aqui. Quando eu falo do líquen, o líquen é uma associação mutualística entre algas e fungos. Para um biólogo entender se o ambiente está poluído ou não, o encontro de um líquen num determinado ambiente é um indicador bom. Ele é um bioindicador. Onde tem líquen, significa que o ar, que aquele ambiente não está tão poluído. Por quê? Porque o líquen, ele atua como um bioindicador, mudando de cor, né? E onde tem o líquen, ele me indica que aquele ambiente, ele é um ambiente que não está tão poluído, né? Recife de corais. Os recifes de corais, gente, são associações mutualísticas também entre algas azooxantelas e quinidários da classe Anthozoa, são antozoários. Então, algas zooxantelas e quinidários da classe Anthozoa, numa associação mutualística, forma essa exuberância que nós temos aqui de cores e biodiversidade. Isso daqui está caindo direto nos vestibulares. Por quê? Porque acredita-se que se o aquecimento global, se a poluição continuar na velocidade que está, nós teremos mais 100 anos de recifes de corais. Daqui 100 anos pode ser que desapareçam todos os recifes de corais do planeta. E quando eu falo 100 anos, eu estou sendo otimista, né? Estou usando aí um pouco do meu otimismo, porque existem cientistas que dizem que não chega a 100 anos, tá? Então, o recife de coral, ele tem aqui as algas zooxantelas, e os quinidários, que são antozoários. Quinidários da classe Anthozoa. Tá, gente? É como se fosse aí, né, parente das anêmonas ali, das hidras, das anêmonas, né? Vamos falar agora dos grupos de algas. Quando a gente fala do grupo de algas, a gente tem as clorofícias, também chamadas de clorófitas, feofícias ou feófitas, rodofícias ou rodófitas, crisofícias ou bacilariofícias ou bacilariófitas ou crisófitas, pirrofícias ou pirrófitas, euglenofícias ou euglenófitas. Tanto faz, tá, gente? É que o radical fito remete à planta, né? Então, de preferência, a gente tem utilizado mais esse sufixo fícias do que fito, né? Clorófita ou clorofícia. Vamos começar pelas algas verdes, as clorofícias ou clorófitas. Aqui você tem a espirogira, que é uma alga filamentosa lá, lembra do experimento de Engelmann? É uma alga filamentosa, né? Aqui você tem a Volvox, é uma alga, né? Microscópica, que forma colônias, então nesse caso aqui são unicelulares e formam colônias, né? A uva, também conhecida como alface do mar. Essas algas verdes podem ser uni ou pluricelulares, encontradas em água doce ou salgada. Uso: pode ser usado como adubo, pode ser usado na alimentação e na medicina, tá? E as clorofícias são consideradas as plantas que deram, as algas que deram origem às plantas, né? E aqui tem como principal componente, né, ali a clorofila. Isso garantindo essa coloração mais verde, por isso as algas verdes, tá? Então, característica das algas verdes, o que é o mais importante vocês saberem? Elas são ancestrais das plantas. Isso é o mais importante de tudo quando fala de clorófita, de clorofícia, tá, gente? Reprodução sexuada, olha só, a espirogira aqui, gente. Duas algas, né? Elas formam aqui uma conjugação, ó. Então aqui você está vendo a conjugação espirogira, onde ela vai formar uma ponte de conjugação para fazer a troca de material genético. Então, aqui uma reprodução sexuada especial do tipo conjugação. Aqui você está vendo uma alga parda. Essa alga parda, também chamada de feofícia ou feófita, nós temos aqui
uma paisagem, né, gente? Isso daqui, você fala, caramba, Giovanni, quem que vai tomar banho nesse mar? O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é uma floração de algas. O que é a floração de algas? É um crescimento acelerado devido à presença de grande quantidade de matéria orgânica na água. Quando a gente fala grande quantidade de matéria orgânica na água, provavelmente esgoto não tratado, tá? Isso daqui, gente, é o famoso sargaço, ou sargassum, que é uma alga macroscópica, e isso acontece muito no Mar do Caribe. Tem épocas do ano, às vezes o cara vai passear no Caribe, ele não pesquisa, ele vai sem saber, né? E ele chega lá no Caribe na época que o Caribe está com floração de algas. E aí o que era para ser um passeio legal se torna um passeio que o cara não consegue nem entrar no mar, né? Por quê? Por causa da floração do sargaço, essa alga parda, essa alga macroscópica. Mas essa alga também, gente, pode ser utilizado como estabilizante de alimentos. Então, olha a engenharia de alimentos aí usando, né? Alginato, algina. Ah, professor, eu não quero trabalhar com alimento. Eu quero fazer odontologia. O dentista usa muito alginato no cotidiano, na clínica, né? Odontológica. Porque o alginato, ele vai ser utilizado ali como uma substância para construir moldes, né? Então, o dentista, quando ele vai fazer um molde para poder saber o formato do dente que ele vai ter que fazer um implante, alguma coisa assim, ou de uma coroa que ele vai ter que fazer num dente, ele usa uma substância chamada alginato. E da onde vem esse alginato? Bom, ele é retirado de algas pardas. Então já temos uma aplicação odontológica aqui, olha que interessante. Mas ele não é só isso, né? Ele é utilizado como estabilizante de fórmulas alimentícias e também como estabilizante da viscosidade das tintas. Além da clorofila, o que dá a coloração marrom para essas algas é a presença de um pigmento chamado fucoxantina. Esse é um pigmento também, gente, fotossintético, que também faz fotossíntese. Mas ele é secundário, né? A clorofila é a principal aqui, tá? Então, falei das algas pardas, falei das fiófitas, o que eu tenho que lembrar? Da algina, do alginato, né? Que é um estabilizante de alimentos e tintas. Rodofícias. Essas algas, gente, você deve conhecer muito bem, né? Para quem gosta, quem aprecia a culinária japonesa, a alga do sushi lá, o nori, né? Acho que eu tenho aqui, ó. O nori lá do sushi vem das algas vermelhas. Isso aqui é uma cultura, né, que está sendo preparada aqui, uma cultura de laboratório. Essa gelatina incolor aqui, isso aqui é o agar. O agar, gente, é tipo uma gelatina incolor que é utilizado como base para fazer ciência, né? Base para estudos de laboratório, para fazer cultura bacteriana, etc. Tá? Então você tem aqui as rodófitas ou rodofícias, são algas vermelhas, são algas macroscópicas. A partir dessa alga é extraído o agar que tem muita utilização a nível laboratorial, biomédicos, bioquímicos, biólogos, farmacêuticos, né? Vão utilizar pesquisas utilizando o agar. E a carragenina, gente, a carragenina, ela é um espessante de fórmulas, usado em pasta de dente, usado em tintas, né? Usado em alimentos como um espessante de fórmulas. O que dá essa coloração vermelha, além da clorofila, é a ficobilina, que também é um pigmento fotossintético, tá? Cuidado que as algas vermelhas não são as culpadas pela maré vermelha. Alga vermelha não causa maré vermelha. Alga vermelha é importante principalmente para a indústria de alimentos e farmacêuticos, tá? Biomédicos, bioquímicos. Crisofícia são algas douradas. Todas elas são unicelulares e elas têm uma forma, perdão, que é impressionante.
Lógico que se elas são unicelulares, você está vendo imagens microscópicas aqui, tá? Elas têm uma carapaça. Essa carapaça é um esqueleto de silício. E esse esqueleto de silício, ele forma um cemitério de silício no fundo do oceano, que é utilizado para produzir tijolo, filtros, polidores. Tá? Tem algumas regiões do planeta que tem tanto esqueleto de silício, mas tanto esqueleto de silício no fundo do oceano, que eles produzem tijolos a partir do esqueleto de silício. Tá? O que dá essa coloração, além da clorofila, aqui é a fucoxantina. Tá? Crisófitas, né? Então, nós temos aí as algas douradas, conhecidas também como diatomáceas. E esse esqueleto de silício, ele também pode ser chamado de diatomito. Ah, um tijolo de diatomito. É o esqueleto de silício, tá? Pirrofícia, gente. Essas são as culpadas pela maré vermelha. A maré nem sempre é vermelha, pode ser uma maré bioluminescente. Aqui você tem a Noctiluca, que é uma alga bioluminescente. Essas algas pirrofícias, pirro significa fogo, algas cor de fogo, né? As pirrófitas ou pirrofícia são algas que são as responsáveis por um fenômeno de poluição aquática chamada de maré vermelha. Olha aqui, ó. Maré vermelha. Ai, que lindo, o mar tá vermelho. O mar tá bioluminescente. Não, gente, isso aqui indica que esse mar está recebendo matéria orgânica, esgoto não tratado, provavelmente. Por mais que a visão seja bonita, mas isso demonstra uma água poluída, tá? Então, proliferação de algas que liberam toxinas devido à poluição orgânica, excesso de nutrientes e minerais. Então, aqui, a gente pode falar de uma questão que a gente vai estudar lá na ecologia, que é a eutrofização. O que é a eutrofização? Aumento de matéria orgânica na água leva a uma proliferação excessiva de algas e bactérias, né, gente? Que, no caso das algas, liberam toxinas que matam peixes, que intensificam ainda mais a eutrofização. E essas algas, então, acabam indicando uma questão de poluição. Olha só, né? Aqui, maré vermelha, né? Mostrando uma região de maré vermelha. Ah, esse homem vai morrer. Não, mas provavelmente ele pode ter uma intoxicação grave, né? Por conta da toxina dessas algas pirrófitas. E terminamos as algas falando das euglenófitas, ou euglenofícias. As euglenas, gente, elas são algas incríveis, porque ela é uma alga que ela pode fazer fotossíntese, assim como todas as algas, porque ela tem clorofila, mas ela também é heterotrófica. Então, ela é mixotrófica. É uma alga, gente, que pode fazer tanto fotossíntese, pode produzir o próprio alimento. Então, a gente diz que as euglenas, elas são mixotróficas. Mixotróficas. Antigamente, até confundiam a euglena com um protozoário. Depois viram que não, né? Alguns cientistas ainda falam, é um protozoário com clorofila. Não, né? A maior parte dos cientistas hoje considera alga, né? Que tem capacidade de ser heterotrófica também, tá? São todas unicelulares. A presença de euglena na água indica, né, uma água poluída. São as vilãs aí das piscinas, né? Quando você vê uma água esverdeada na piscina, assim, ó, indica proliferação de euglena nessa água. Aí a gente termina aqui as algas, tá? 3h21, vou fazer mais 5 minutinhos de intervalo e voltamos para falar de moluscos, tá bom? Até daqui a pouco.